etapa, nós vamos estar discutindo entropia e sua relação com os estados microscópicos, né? Então nós vamos associar a entropia sobre um ponto de vista microscópico. Bom, para iniciar isso, a gente precisa distinguir, né, como a gente já fez isso na aula passada, a questão de macro e microestado de um sistema. Então, só rapidamente, vamos só passar isso novamente. Um microestado ele é uma configuração específica dos constituintes individuais que fazem parte de um sistema. Então, como exemplo, imagine um sistema composto por moléculas de ar. Cada vetor velocidade numa determinada posição no espaço, num determinado intervalo de tempo, representa uma descrição de um microestado. Passado um tempo, essas moléculas vão se mover, vão estar em outras posições com outros vetores velocidades e vão estar relacionados a um outro microestado. Existem, então, como vocês podem imaginar, uma infinidade de microestados que são possíveis que o sistema pode acessar. Agora, já um macroestado é a descrição a partir do ponto de vista macroscópico. Então, para esse mesmo sistema, essa mesma sala composta por um ar e essas partículas que estão se movendo, o que vai caracterizar esse estado macroscópico são as características de pressão, temperatura e volume desse espaço. Como vocês podem imaginar, passando o tempo, as características macroscópicas não devem se alterar de forma considerável. Então, pressão, temperatura e volume são mantidas constantes quando se passa um intervalo de tempo relativamente pequeno. Por outro lado, os estados microscópicos mudam e muito. O que significa isso? Que eu posso ter um macroestado associado a muitos microestados do mesmo sistema. Então, a relação que a gente tem é muitos microestados associados a um macroestado. Eu posso ter apenas um microestado associado a um macroestado? Sim, é possível, mas o que eu posso ter é um número, em geral, que nós temos é um número muito grande de microestados que estão possíveis para um único mesmo macroestado. Bom, então a gente já fez esse exemplo, né? Se a gente imaginar um jogo com soma 4, jogando um par de dados, a gente pode ter diferentes formas de se encontrar um 4. Então, o macroestado 4, o microestado com as possibilidades de soma individuais de cada um dos dados. 1, 3, 2, 2 e 3 e 1. Já o macroestado 2, eu só posso ter um microestado possível, que seria 1 e 1. Então, são diferentes formas que a gente tem para encontrar isso. O que ocorre é que macroestados ordenados e desordenados nos processos físicos, né, nos sistemas físicos, eles estão sempre em movimento, sempre num fluxo constante, de forma que eles sempre vão mover de um microestado para outro microestado. Agora o que a gente chega é numa relação de probabilidade associada a isso. O que a gente observa é que existe os macroestados ordenados, eles são muito menos prováveis do que os macroestados desordenados. É isso que a gente tem, é isso que a gente observa nas descrições de um sistema físico. Antes de entrar nessa etapa de entropia na escala microscópica, eu quero apresentar uma relação que é bem interessante. Tem um livro muito legal, é um livro de física e estatística para bebês, o autor Chris Ferry. Ele tem uma série disso, é bem interessante. E não entendam mal, mas aqui o que eu quero representar são essas características de macroestados e microestados que nós temos. Então, bom, eu posso ter essa bola aqui, nada mais é então do que vou fazer essa relação aqui, acho que dá para a gente enxergar. Essa bola seria então um constituinte individual do sistema. E aqui, nesse quadro, eu tenho então essa bola contida dentro do meu sistema físico, que nesse caso aqui a bola está do lado esquerdo. O que acontece é que a gente pode ter essa configuração. Ora, essa bola se move e aí ela pode estar à direita desse meu sistema, ou seja, a partícula, a molécula, a partícula de gás que está ali pode estar se movendo. Imagine uma situação onde eu tenha 6 diferentes partículas no sistema. Ou seja, 6 bolas, 6 partículas no sistema. Essas 6 partículas, elas estão em movimento, elas podem estar se movendo sempre de um lado para outro. E o que ocorre? Às vezes, nós temos, deixa eu ver como que ficaria melhor isso aqui. Às vezes nós temos mais partículas de um lado, às vezes nós temos mais partículas do outro, mas raramente nós
temos uma situação onde eu tenho todas as partículas do mesmo lado. O que é mais comum, o que é mais usual, é nós encontrarmos as partículas dessa forma, de forma igual em ambos os lados. Bom, essas partículas elas podem ser distinguíveis. Eu posso dissociar para cada bola uma diferente cor, de forma que eu posso ter diferentes configurações para que eu possa ter essas bolas, por exemplo, todas do mesmo lado. E existe apenas uma configuração que o sistema tem, onde todas as bolas estão do mesmo lado. Porém, eu posso ter 6 diferentes configurações, onde as partículas vão estar uma apenas de cada lado, ou seja, para cada cor. Eu posso ter, então, associado nesses diferentes estados, 6 diferentes configurações, onde eu tenho uma partícula de um lado e 5 partículas do outro. Já uma configuração onde eu tenha 2 partículas do lado e as demais do outro, é o que eu tenho nesse lado aqui, eu tenho 15 diferentes configurações possíveis, 15 microestados associados a esse macroestado, que são 2 partículas de um lado e 4 no outro. E se eu for fazendo isso, fazendo esses cálculos para diferentes valores, o que nós observamos, por exemplo, eu tenho 20 formas diferentes de ter 3 partículas de um lado e 3 partículas do outro. Isso implica que esse é o estado mais provável. Bom, essa soma de estados, né, então como a gente pode ver nesse livrinho aqui, essas somas de estados, os números de diferentes estados, de combinações possíveis, nós chamamos de entropia. E o que a gente observa é que esse estado de baixa entropia é um estado onde eu tenho essas partículas todas de um lado. O estado de alta entropia é quando eu tenho o estado onde eu tenho as partículas divididas de um lado para outro. O que ocorre, então, é uma probabilidade estatística de termos um sistema mais desordenado, que é o estado de maior entropia. A gente pode ter essas partículas se movendo de um estado para outro, mas o que ocorre é que para que a gente tenha essas partículas se movendo de um estado de maior entropia para menor entropia, nós temos que gastar energia, temos que gastar trabalho para que isso ocorra. Nós temos que forçar que esse sistema faça isso de forma natural. O universo, então, faz com que as coisas naturalmente vão de um estado organizado para um estado desorganizado. Isso é o que faz a entropia crescer. Vamos fazer as contas um nível tão for babies aqui, mas numa relação, por exemplo, para estudar isso numa escala microscópica. Para isso, a gente vai voltar à expansão livre. Nós já fizemos, né, essas contas de como que a entropia aumenta na expansão livre. Se vocês se lembrarem, a gente viu que a variação de entropia ela é igual a NR logaritmo da razão entre os volumes final e inicial. Bom, vamos para fazer essa conta de entropia, dessa variação de entropia, o que nós vamos fazer? Nós vamos supor que cada molécula ocupa um volume, que eu vou chamar de VM, o volume molecular, que seria o volume individual de cada molécula. Estou supondo um gás ideal, né, associado aqui, então, naturalmente, para um volume inicial que eu tenho, que compõe meu sistema de VI, eu vou ter a quantidade de estados que essa molécula pode estar, ou seja, a quantidade de diferentes posições que essa molécula pode estar, é a razão entre o volume total que eu tenho, VI, dividido pelo volume de uma molécula. Então, o nosso WI aqui é a razão entre o volume total, inicial, dividido por um volume de uma molécula. Isso vai dar para a gente o número de estados, de microestados possíveis, aonde essa molécula pode estar dentro do meu sistema. Bom, como eu tenho mais moléculas, digamos, se eu tiver 2 moléculas, o número de possibilidades que a gente pode alocar essas moléculas é multiplicativo. Então, se eu tenho 2 moléculas, a possibilidade, aquele número de locais possíveis para alocação WI,
mais para a segunda molécula WI também, de forma que o número total seria WI quadrado. Se eu tiver N moléculas, o número possível de moléculas, de estados que eu posso ter para aquelas moléculas é WI elevado a N. E isso eu vou chamar de ômega-I, o número de estados que eu posso ter para que essas moléculas, essas N moléculas, se aloquem dentro do meu volume. E isso é volume inicial sobre volume final elevado a N. Você pode imaginar que se N é o número de moléculas, eu vou ter um número muito grande de estados. Bom, quando eu aumento, e é isso que a gente quer saber, quando eu passo de um estado de volume inicial para o volume final, como que vai ser essa entropia? Quanto seria esses estados? Fazendo exatamente as mesmas contas, o nosso número ômega-F vai ser igual a esse WF elevado a N, ou seja, o volume final dividido pelo volume molecular elevado a N. Muito bem. Se eu fizer a razão, ou seja, a fração entre o número de estados possíveis no volume final dividido pelo número de estados possíveis no volume inicial, eu vou ter essa divisão de VF sobre VM elevado a N, dividido agora por VI sobre VM elevado a N. Esses volumes moleculares se cancelam, de forma que não importa efetivamente o volume de cada molécula, mas o volume final e o volume inicial elevado ao número de moléculas que nós temos. Muito bem. Então, esse ômega-F sobre ômega-I vai ser igual ao volume final sobre o volume inicial elevado a N. Aí, ao invés de trabalhar com um número exponencial, eu vou fazer o seguinte, eu vou tomar o logaritmo daquela relação, aonde eu vou ter, então, logaritmo de ômega-F sobre ômega-I igual ao logaritmo de VF sobre VI elevado a N. Quando eu coloco o logaritmo disso, aquele expoente N passa do expoente, passa multiplicando aqui. E o que eu posso fazer agora é pegar essa equação e multiplicar ambos os lados pela constante de Boltzmann KB. De forma que a relação que eu tinha aqui, ômega-F sobre ômega-I, que seria igual a VF sobre VI elevado a N, agora passa a ser KBln do ômega-F sobre ômega-I, que é igual a NKBln da relação entre os volumes. Lembrando, né, que a gente pode escrever o N como Nzinho vezes número de Avogadro, lembrando que o número de moles aqui, e Na é número de Avogadro, e também eu posso representar o R, a constante dos gases, como número de Avogadro vezes constante de Boltzmann, nós já vimos isso. De forma que eu posso substituir esse valor NKB, aqui nessa direita da equação, para que fique Nzinho, né, vezes número de moles vezes R. Por que eu estou fazendo essa substituição aqui? Porque isso aqui vai ser exatamente igual ao que nós encontramos quando nós fizemos o cálculo da entropia para a expansão livre. Somente antes de chegar, eu estou dividindo essa razão aqui em dois termos, de forma que eu vou ter KB logaritmo de ômega-F menos KB logaritmo de ômega-I, né? Pela propriedade do logaritmo aqui de divisão para subtração. Então, como a gente fez esse cálculo antes, a variação de entropia na expansão livre ela é igual a NR logaritmo de VF sobre VI. Esse segundo termo é exatamente igual ao segundo termo que nós temos aqui. De forma que, então, os termos à esquerda também são iguais, ou seja, o ΔS, a variação de entropia final menos entropia inicial, pode ser escrito como constante de Boltzmann, logaritmo de ômega-F, menos constante de Boltzmann, logaritmo de ômega-I. Ou, se eu quiser escrever somente a entropia de uma forma um pouco mais absoluta, o que nós temos é que a entropia é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo do ômega, que o ômega é justamente o número de possibilidades, o número de estados ou de microestados possíveis que um sistema pode ter. Essa é a definição microscópica da entropia. Ela é o logaritmo do número de estados acessíveis, de microestados acessíveis desse sistema, vezes a constante de Boltzmann. Então, o que nós temos aqui
é uma representação entre grandezas macroscópicas. Lembra que a entropia ela é definida como a integral daquele calor reversível, aquele diferencial de calor reversível dividido pela temperatura. Isso de forma macroscópica. E de forma microscópica como a constante de Boltzmann vezes o logaritmo do número de microestados associados no sistema. Eu dei os exemplos de dados, eu dei o exemplo daquele, como eu falei aqui, das bolinhas dentro de um sistema, que poderiam ser essas moléculas contidas dentro desse sistema, mas qualquer gás contido, e aí quando eu estou falando desse qualquer gás, eu estou falando de um número muito grande de moléculas. Sempre estou falando da ordem de 10 a 23 moléculas. Então, esse número de estados acessíveis, ele é muito grande. Naturalmente, quando a gente calcula o logaritmo disso, isso diminui bastante, mas nós estamos falando de números muito grandes de estados acessíveis do sistema. E são justamente por esses grandes números de estados acessíveis que nós vamos ter probabilidades maiores de estados com maior entropia do que probabilidades ou do que estados com uma entropia menor, que são menos prováveis. É por isso que os sistemas evoluem sempre para um estado mais desordenado, simplesmente porque eles são mais prováveis de ocorrer na natureza. Com isso, nós finalizamos